Olá, turma. Vamos lá, bom dia. Márcio, seja bem-vindo. Maria Luísa, legal, bacana, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá para a nossa reunião do método, tá? Para quem é novo no método, em breve eu devo passar o material para vocês, tá? Geralmente, final de semana é dia também, né? Que eu trabalho final de semana e preparo alguns materiais, analiso o questionário, né? Dificuldades do aluno, tá? Então, pedir mais um pouquinho de paciência, que alguns dias eu vou mandar para vocês aí o material, né? Quem é novo. Pessoal, essa reunião é uma reunião que a gente sempre faz, na verdade, 2 reuniões por mês, tá? São 2 reuniões por mês, eu tento manter mais ou menos de 15 em 15 dias, nem sempre vai dar esse intervalo certinho, mas a gente vai estar sempre em contato para conversar sobre novos editais, sobre reta final, sobre dúvidas, como organizar o estudo ou como estudar, né, certos pontos, né? Ou então, Rafael, percebi através do questionário que você me passou, eu tenho errado aqui em alguns detalhes, tenho errado em alguns problemas, algumas interrupções nos estudos, ou algum desvio de caminho que eu fiz. Isso também é muito importante a gente conversar aqui, tá? Pessoal, vamos lá. Quem tiver dúvidas, pode mandar as dúvidas aí já, né? Fique à vontade, tá? A Gabi... Opa, fala, Gabi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Durante a parte da legislação, começou a ter um tempinho para fazer um caderno de Sim. Sim. Só que assim, você só leu Uhum. essa parte. Tem dificuldade ali. E eu consigo fazer isso quando a gente já fica um pouco mais difícil. Eu sinto que é importante. Desde quando eu faço, meu desempenho é bem melhor. Uhum. Aí eu Uhum. não sei se novas coisas, assim, Sim. Ótima pergunta, Gabriela, muito bom. Você está estudando até para Ministério Público, né, Gabriela? isso. Pô, legal, bacana. Acabei de, aproveitando aí também, dar parabéns para os alunos aprovados no MP São Paulo, né? 2 alunos no MP São Paulo, e vai ter mais gente no MP Bahia e MP Minas Gerais aí, né? O que acontece? Em relação a estudo ativo, né? Até para quem está chegando agora novo aí, o estudo ativo ele demanda esforço, né? Ele demanda esforço. Não é só você pegar o livro, abrir o livro, li 10 páginas. Que bom, vou fechar meu livro, vou ver Netflix. Não. É você chegar e falar, cara, o que eu aprendi dessas 10 páginas de livro aqui, ou de sinopse, ou de caderno? O que eu aprendi? Eu estudei uso capião. Pô, tá, o que é uso capião, então? Rural, urbano, uso capião por abandono do lar, extraordinário, ordinário, né? Poxa, o que eu aprendi aqui de teoria subjetiva da posse, teoria objetiva da posse, Savigny e Ehring? Vou repetir em voz alta. Você tentar, óbvio, e você vai repetir, você vai falar em voz alta, vai tentar esquematizar isso numa ficha, numa folha de caderno, por exemplo. Rafael, e na letra da lei? Na letra da lei, a gente pode fazer algo parecido, Gabriela, com artigos que são mais importantes. Por exemplo, Gabriela, se eu perguntar para você quais são os requisitos do NPP, você sabe me responder? Assim, na lata. Beleza. Eu vou tentar puxar com você, tá? Qual é a pena? Você se lembra da pena? Então, essa parte É, tranquilo. Então, o que acontece? É esse tipo de artigo que é difícil, né, Gabriela? Pô, tem requisitos, tem detalhes, quais são as condições que o MP pode estabelecer no acordo, não é? E a gente fica, meu Deus, não lembro. Não lembro se é pena mínima, se é pena máxima. Se
pode haver o NPP sem confissão, mas os requisitos são pena mínima abaixo de 4 anos, tem que haver a confissão espontânea do réu, não pode crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não pode violência doméstica, não é isso? Não pode o réu, né, ou o acordante, melhor dizendo, né, o acordante, o indiciado, não pode ter usufruído de outros benefícios nos últimos 5 anos e não pode caber suspensão do processo de transação penal. Não é isso? E a redução... Isso aqui mata a gente. MP Goiás. Qual é a fração de redução? Você se lembra da pena? De quanto a quanto pode ser reduzida a pena? Isso é um detalhe também que caiu no MP Goiás, assim, sabe? Essas frações e tal. Não, acho que não foi do NPP, mas que é outras frações de outras causas de aumento e tal. O que acontece? De 1/3 a 2/3. Rafael, como é que você guarda isso? Eu guardo isso repetindo, né, informação pra caramba. Você vê que no meu dia a dia, olha quantas vezes eu repito o NPP. Eu sou defensor criminal, você imagina. Eu faço a NPP, eu acho que 5 por semana. Tá? Então, assim, você acaba repetindo. Mas antes de eu aprender isso, como é que eu fui estudar o NPP, né? Quando surgiu e tal? Fui fazer uma ficha. Eu peguei uma ficha, coloquei lá, NPP, puxa setinha, tanto a tanto. Setinha, confissão espontânea, setinha, tal. Aí depois, quais são as condições? Coloquei lá na minha anotação. Muito parecido com o artigo 44, substituição da pena por PRD. Por quê? Serviço comunitário, prestação pecuniária, ressarcimento do dano salvo impossibilidade de fazê-lo, que na verdade é o primeiro inciso. Tá? Proibição de frequentar certos lugares. Você guarda isso fazendo associações também. Eu associei com a PRD, a Restritiva de Direitos do 44, a substituição. Então, você vai fazer o quê, Gabriela? Você pode fazer certas fichas dos artigos que são mais complicados. Você já notou, Gabriela? Assim, fez um esqueminha do artigo 44 do Código Penal, que é a substituição da pena da PPL por PRD? Não. Sim. E aí, então, você entendeu como é que você vai fazer da lei seca? Você vai pegar esses artigos, transação penal, suspensão do processo. Isso aí, como promotora, você tem que saber, né? Promotor, juiz, defensor tem que estar, né, afiado. Então, você vai pegar, e a banca sabe que são artigos chatos. Pô, o pessoal não vai lembrar. Vou botar uma pegadinha aqui, eu vou mudar uma pena mínima para pena máxima. Eu vou cobrar uma fração, na verdade é 1/3 a 2/3. Vou falar que é 1/6 a 2/3. Aí já tá errado assertivo, o pessoal cai. Pegar livramento condicional, progressão, transação penal, outros artigos como SNUC, né, unidades de conservação, que é chato. Sabe o que é chato para MP? Aquela questão de vagas para idosos. Quantos % de vaga para idoso? Estacionamento público e privado, né? Aquelas coisinhas. Gratuidade, quantas vagas tem que ter no ônibus. Então, anotar esses detalhes que você tem número, você tem requisitos, você tem critérios e tal, você coloca tipo uma fichazinha. E existe até, eu falo isso no método, né? Que existe um camarada chamado Jeffrey Kaplan, né? O Jeffrey ele é professor de filosofia do direito, lá na Carolina do Norte. E ele gosta muito de falar de como o pessoal de Harvard e Oxford estuda, né? Ele foi professor nessas universidades também. O pessoal usa muita revisão espaçada. Como é que a gente faz revisão espaçada desses artigos mais chatos, Gabriela? Você pega os artigos mais chatos para você, os mais chatos, os mais complicados e que geralmente caem em prova. Tá? Pega lá, escolhe 10, 15. Você vai colocar essas fichas, bota assim na porta do seu armário do quarto, ou então no espelho do banheiro. Um local que você todo dia vai passar 5 vezes em frente dele. Seja para trocar a roupa, seja para escovar o dente, tomar banho e tal. E você sempre que você estiver ali escovando o dente, trocando de roupa, você vai pegar uma ficha e vai ler. Todo dia. A mesma ficha. Você vai ver que no final de uma semana, você vai estar lembrando. Rafael, fiz 5 dias aqui lendo as minhas fichas de NPP, transação penal, li ficha de colaboração premiada. Ótimo, já estou lembrando de tudo. Já. Se me perguntar, eu lembro. Agora, repete essas fichas daqui a uma semana. Não fica lendo todo dia, não. Daqui a uma semana você repete essas fichas, numa sexta-feira, num sábado, por exemplo. Conseguiu lembrar? Consegui lembrar. Mais uma semana.
Aí vocês passam para semanalmente. Depois de 3, 4 semanas, vocês passam para mensalmente. E ver se você continua lembrando daquele conteúdo. Tá? Eu tive um aluno, por exemplo, no MP Goiás, Gabriela, que o MP Goiás, na parte de penal, foi muita letra da lei, né? Você viu a prova? Viu, né? Foi muita letra da lei em penal, processo penal. Ele acertou 80 pontos nessa prova. Tá? Por quê? Ele tem essas fichas lá. Ele falava, Rafael, era até engraçado, que assim, tipo, eu já batia na questão, perguntava qual era a fração, eu já sabia já. Eu já tô lendo meu Vadmecum, quando eu tô lendo Vadmecum, eu já sei aquele assunto, eu já falo primeiro a fração, depois eu confiro no Vadmecum. Ou então eu faço uma questão, eu já falo qual é a fração na minha cabeça, já só vou no Vadmecum só para conferir, mas tô acertando. Por quê? Porque ele já repetiu várias vezes, né? Então essa repetição, Gabriela, vai te ajudar a você fazer um estudo mais ativo. Anotar, botar lá no espelho, lá tá escovando o dente, bota no espelho do banheiro e repete aquele artigo falando em voz alta, né? Para você lembrar dos requisitos certinho, tá? Rafael, jurisprudência. Jurisprudência, Gabriela, eu diria para você fazer o seu caderno de jurisprudência. Eu até gravei a aula, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com você, né? Eu vou gravar uma aula no método para ficar mais ilustrativo. Consegui parar aqui. Tô devendo essa aula, vou gravar. Consegui gravar, tá lá no método essa aula de 12 minutos, assim, aula, né? Vídeo de 12 minutos. Você pode fazer o seguinte, Rafael, eu sinto que eu fiz os meus cadernos, eu montei os meus cadernos, eu tenho um caderno de constitucional, de administrativo, de civil, dos últimos 2, 3 anos montado lá, mas eu sinto que eu esqueço muita coisa. Tenta pegar as ementas e colocar uma frase para cada ementa. Uma frase para cada ementa. Por exemplo, Gabriela, o roubo praticado com garfo. Um garfo de cozinha. Incide a majorante da arma branca? Incide. Né? Agora, e o espeto de churrasco? Vai dizer que... Oi, como é que é? Beleza, espeto de churrasco, sim. Excelente. Então, esse tipo de conteúdo que você vai colocar lá, né? Para fins do roubo, né, com o emprego de arma branca ou utilização de garfo é possível, né? Incide a arma branca no caso do roubo. Espeto de churrasco também. Então, você vai colocando assim, né, detalhes. Você pode colocar isso, por exemplo, no seu estudo do artigo 157. Vale muito a pena você fazer também uma ficha, não só desses artigos que eu falei, mas do artigo 157. Por quê? Porque tem muita alteração dali no tempo. Né? Muita alteraçãozinha, muda muita coisa. 157, 155. Né? A arma branca deixou de majorar a pena durante um tempo, 2018, né, quando veio aquela lei 10.7, alguma coisa, esqueci o nome agora. Muda, né, e bota arma de fogo no artigo 157, então arma de fogo diz a doutrina. A arma branca não entra mais, a arma branca vai ser 157 caput. Aí depois vem a lei anticrime e volta com a arma branca de novo. Então são esses detalhes que a banca gosta de trabalhar. Eu faria também uma fichinha desse artigo 157, 155 pelo tamanho, pela complexidade. Homicídio, 121, né? Homicídio, feminicídio, várias qualificadoras, casos de aumento, tá? Então, vale muito a pena fazer, tá? E você vai colocando, né? Vai anotando, seja nessas fichas do roubo, por exemplo, né? Se eu te perguntar, Gabriela, o agente que entra no coletivo e pratica assalto contra todos os passageiros, ele responde por concurso de crimes? Qual concurso? É esse tipo de conteúdo que cai, tá vendo? Eu ia lá na minha ficha e colocava, entendeu? Agora, o agente que assalta o mercado e ele pega o celular do caixa e o dinheiro que estava no caixa registrador desse caixa, ele responde por concurso de crimes? Não. Porque, em que pese ser propriedades diferentes, mas as propriedades estavam todas na mesma mão, que era a mão da caixa registradora. Então, nesse caso, ele responde por 157 só. Tá? Então, é esse tipo de conteúdo que você vai colocar nas suas fichas, seja de 157 e tal, ou você pode fazer como se fosse uma folhinha rascunho, né? Enfim, com uma frase para cada julgado. No caso de bem de propriedade da caixa registradora do mercado,
O roubo praticado só contra a Caixa é uma propriedade só, um roubo só. Entendeu? Tudo em uma frase, assim, bem explicadinho. Isso vai fazer você se lembrar, vai te dar os gatilhos, né? E na hora da prova você vai bater e vai saber. Tá? Mas você fez o teu caderno? Você chegou a montar o teu caderno? Não, a gente vai começar a montar os cadernos ainda, né? Eu tinha os cadernos. Sim. Nada, mas eu sinto que Sim, porque você esquematizou a parte doutrinária, né? Sim. muita diferença nisso. E acaba que na primeira fase, as questões são conhecidas mais fácil. A primeira fase, ela é muito lei seca, né? Seja bem-vindo aí, pessoal. O Wellington tá aí também, bom dia. O que acontece? A grande questão, Gabriela, eu acabei de treinar os alunos de prova oral agora, né? 2 passaram no MP São Paulo, uma, se Deus quiser, vai ser aprovada na Magistratura de Minas, 2 para MP Bahia e 1 para MP Minas. Se você olhar os alunos, você tem que usar bom vocabulário na prova oral. Não dá para você chegar na prova oral, nesse caso, eu entendo que a parte vai perder a ação e o Ministério Público pode se manifestar nesse sentido. Perder a ação, linguagem atécnica, linguagem ruim, chula, entendeu? Lá tem uma avaliação deles que é o uso da linguagem, do vocábulo correto e técnico, científico. Né? Então você tem que estar bem. Quando você lê doutrina, quando você estuda, quando você esquematiza, você até melhora o teu vocabulário também. Né? Você melhora a sua escrita para discursiva. Tá? E impressionante, a prova oral deles, muita doutrina, muita doutrina e jurisprudência. Tá? Muita doutrina e jurisprudência, assim, impressionante. Tá? Então a doutrina ela é um ponto especial. Agora, claro, você pode fazer sim e deve fazer o estudo ativo da lei. Né? Para algumas pessoas, tem pessoas que só grifando o código e relendo 2, 3, 4 vezes, a pessoa consegue guardar muito bem. Outras pessoas, outros alunos, não. A gente precisa suar um pouquinho mais a camisa e pegar aqueles artigos mais chatos, mais criteriosos, detalhes, sabe, requisitos e tal. A gente fazer um esqueminha, destrinchar melhor ele, colocar numa fichinha para a gente repetir melhor e aquela compreensão entrar melhor na nossa cabeça. Né? Então é mais ou menos por aí, Gabriela, que a gente vai. Tá? E no final tudo vai fazer sentido, porque você vai ter fichas, inclusive, de artigos da lei que são importantes, que você vai poder usar essas fichas para revisão rápida de segunda fase e prova oral, né? Porque prova oral é desesperador. A prova oral, às vezes, é muito rápido, é marcado muito rápido, né? MP Bahia, por exemplo, já vai começar já a prova oral, né? E o pessoal tá desesperado aí. Tá? Beleza, respondi todas as dúvidas? Tá. Tá ótimo, então. Qualquer dúvida, se você quiser, me manda uma foto, né, de uma ficha que você fez ou das suas anotações de jurisprudência. Tá? Geralmente o pessoal pega o caderno de jurisprudência lá no buscador ou no Word, se você construiu ele, o pessoal dá uma lida, 2 lidas, já consegue guardar bastante. Mas se você não conseguir, faz isso, uma frase para cada julgado. Tá? Que isso vai te ajudar a deixar mais objetivo o seu estudo, você vai guardar melhor o conteúdo dessa forma. Tá? O que acontece? Pessoal, também queria dar os parabéns, né, para os alunos que estão aí na segunda fase do MP Rio. Né? A turma já conseguiu aumentar aí a nota, muito legal. Segunda fase, né? Dicas de segunda fase que já tinham me pedido aqui também. Pessoal, segunda fase, como eu falo para vocês, a gente precisa pensar como que você vai escrever, e não dá para você escrever simples também. Eu digo para a banca examinadora, ela quer candidato que lê livro, ela quer candidato que é mais culto, que demonstra domínio da matéria. Não só saber a matéria, mas um bom domínio, um bom conforto da matéria na prova. Então, você escrever melhor, você escrever de forma mais rebuscada, isso chama a atenção da banca, chama a atenção do examinador, tá? Para você ser selecionado para a prova oral. Porque é uma seleção, né? Você tem 400, 500 bons candidatos
todo mundo disputando aquelas 50, 80 vagas ali para a prova oral, às vezes é menos, às vezes é mais. Então, o que eu digo para vocês, na prova de segunda fase, é o estudo da doutrina e jurisprudência, porque a letra da lei você tem no vade-mecum, né? E o vade-mecum, é claro, você vai continuar lendo 1 hora da letra da lei, mas você aumenta mais um pouquinho a doutrina e a jurisprudência tem que estar bem consolidada, porque vai vir muita jurisprudência. MP Rio cai muito caso concreto. MP Rio é mais caso concreto, diferente do MP São Paulo, por exemplo, que ele é mais abertão, assim, fale sobre tal tema, tal assunto, né, doutrinário, fale sobre processos estruturais. Disserte sobre, você pode dissertar um mundo ali dentro. No Rio não, é mais caso concreto, tá? Não vou ficar aqui destacando vários casos. Quem está na segunda fase do MP Rio, depois me procura, que a gente pode marcar até uma reunião focada só para o MP Rio, e eu vou falar alguns casos que eu já vi no MP Rio, colegas que são promotores já me falaram também, e eu tenho uma atuação conjunta da DPU com o MP Rio também, na incidência da lei antimanicomial, que é bem legal. Eu acho que se eu fosse do MP, eu faria uma questão sobre essa também, que pouca gente sabe, né, como funciona o MP na fiscalização e na aplicação da lei antimanicomial. Então, assim, gente, obviamente alguns temas ganham muito relevo para o Ministério Público, não só para a prova objetiva, como para a prova discursiva, tá? Então, fiquem atentos à parte de vacinação obrigatória do ECA 14.2, educação inclusiva da criança, pessoa com deficiência, tá? E aí eu destaco para vocês Convenção de Nova York, artigo 24, que vai falar da educação inclusiva, né? E também a lei da pessoa do transtorno do espectro autista, que é a 12764, se eu não me engano, 768. Dá uma olhada aí depois, lei transtorno do espectro autista, que vocês vão achar que lá no artigo 4º está dizendo que a pessoa, né, autista, ela vai... Vou falar autista, mas não é o termo correto, tá? É só para a gente economizar aqui no tempo. A pessoa autista, ela vai ingressar nas classes regulares de educação, né, e ela vai ter um acompanhante. Quem é esse acompanhante? A figura do professor intermediador. Tá? Isso daí para atuação ministerial é interessante também, pode cair, né? Criança e adolescente com pessoa com deficiência, enfim, são temas que eu acho bem relevantes. E aqui no Rio de Janeiro, por óbvio, né? Tráfico de drogas, corrupção de menores, arma de fogo, né? E organização criminosa, né? No Rio de Janeiro, muita milícia, muito tráfico, então tem que estudar esses crimes aí a fundo, né? Colaboração, tá? Esses são alguns pontos do MP Rio que eu daria uma estudada, né? Colaboração e tal. A NPP, por óbvio, né? Pode cair. E é um detalhe muito importante também para a segunda fase, pessoal, né? Se a pergunta, MP Rio, caso concreto, se a pergunta perguntar, vamos lá, a questão, né, perguntar qual medida cabível. Geralmente ele passa um caso concreto em que uma família procura promotoria, né? Ou então determinada pessoa procura promotoria relatando alguma irregularidade do poder público, alguma situação. Você vai falar o quê? Você vai falar que você vai entrar com uma ACP? Rafael, vou entrar com uma ACP, é cabível. É cabível. Só que você vai ser mais do mesmo. Mais um candidato, mais ou menos. Entendeu? Você não vai chamar... você não vai ter uma boa impressão para a banca. A gente precisa impressionar a banca na nossa escrita. A banca, ela quer pessoas que demonstrem maturidade institucional. Maturidade institucional. A banca quer saber se eu posso deixar, por exemplo, a Júlia, a Gabriela, a Maria Luísa, se eu posso deixar lá no gabinete delas que está tranquilo. Essa aqui está pronta. Essa aqui está pronta para ser promotora, né? Posso ficar lá tranquilo, descansado. Elas podem ser promotoras lá em Resende, interior do Rio, que eu sei que elas vão resolver tudo. Só que a CP não é o caso, né, gente? A gente tem que falar primeiro, a gente tem que ir por etapas. Se chegou uma família dizendo que a creche está aceitando crianças sem o comprovante de vacinação, isso viola, né, enfim, várias normas, inclusive o PNI, que é a Política Nacional de Imunização.
Não se sabe se as crianças que estão entrando lá foram vacinadas por Covid, enfim. Isso é uma notícia de fato. Você vai abrir uma notícia de fato, você vai mandar ofício para a creche, ofício para o município, para investigar e saber se isso é verídico mesmo. É verídico? Eu vou encaminhar uma recomendação para a prefeitura, para a creche, para a direção da creche, para que eles cobrem o comprovante de vacinação. Se a criança não estiver vacinada, traz risco para outras crianças, então os pais devem vacinar dentro de 15 dias. Eu marcaria uma audiência pública com esses pais que não querem vacinar para explicar a importância da vacinação, a ciência por trás da vacinação e tal. Tentar afastar, né, objeções ali religiosas e políticas sobre isso. Tá? Tentaria resolver a situação o quê? Eu mesmo. Tentar resolver isso judicialmente. Nada deu certo, aí sim eu entraria como ACP. Isso é maturidade institucional. Agora, nesse caso eu vislumbro uma ACP, isso é mais um candidato. Entendeu? Isso é mais um candidato. Não estou falando que o candidato é ruim, não. Só que ele é mais do mesmo, dos outros 400 candidatos, entendeu? Ele vai ser selecionado para a prova oral? Pouco provável. Né? A banca é vaidosa, a banca quer, né, os melhores. Ela quer curiosidade, ela fica curiosa. A banca chega e pega essa mesma questão, uma resposta que é o seguinte. Verificando as idiosincrasias da direção municipal da creche, é imperioso destacar que o promotor de justiça poderá solicitar ao setor administrativo a confecção de uma notícia de fato para apuração, abertura de inquérito e apuração do MP junto à municipalidade. Encaminhando ofícios e recomendações, verificando a veracidade das informações e arrecadando provas, tentaria então impor a celebração de um termo de ajustamento de conduta, convocando também os pais dessas crianças para que assinem o termo ou pelo menos compareçam à promotoria para obter recomendações e orientações também quanto aos seus filhos. Salientando inclusive que há ali medidas a serem tomadas na vara da infância e juventude caso haja reiteração dessa negativa de vacinação. Por fim, caso nada funcione, seria possível o Ministério Público entrar com uma ACP. Gente, a ACP é o último campo, é o último tiro que você vai ter, entendeu? Não fica melhor assim? Fica mais maduro, fica mais, né? Nossa, poxa, ele usou uma palavra bacana aqui, escreve bem, traz, né, bons argumentos e tal. Enfim, isso é uma visão de um promotor mais experiente, tá? É isso que a banca quer, tá bom? Então eu vejo muito candidato bom, estudioso pra caramba, tira 82 pontos na primeira fase, chega na discursiva, é ferro, tá? Porque não tem essa visão, não tem essa maturidade, não, né? Enfim, não escreve tão bem. Tá? Então a gente tem que tentar também escrever bem, tentar usar umas palavras-chave que a banca gosta. Tá? A banca fica curiosa para saber quem é. Tá? Então fica aí essa dica. E, por exemplo, eu tive um aluno recentemente que ele ficou poucos pontos no MP Minas. Né? Um passou, está na prova oral, o outro ficou por poucos décimos no Ministério Público de Minas Gerais. E tinha uma questão na segunda fase do MP Minas, não sei se alguém fez aí a segunda fase do MP, se alguém fez pode levantar a mão aí. Tinha uma questão que era, eu não lembro agora exatamente, mas ele falou, Rafael, tinha uma questão que ele falava assim, você é promotor em determinada cidade do interior de Minas e a Câmara Municipal cria uma lei que é uma lei flagrantemente inconstitucional, sei lá, uma lei que é um absurdo. Você olha para ela e fala, meu Deus, como é que passou isso? E aí perguntava o que fazer nesse caso. Né? O que pode fazer o Ministério Público? Ele falou, tem lá na Constituição Estadual, tem normativa que o PGJ pode entrar com uma representação por inconstitucionalidade junto ao TJ Minas, tá certo? Tá. Só que é uma resposta ruim. Por quê? Daí ele falou, por quê, Rafael? Eu falei com ele, olha, o que você está falando ao fim e ao cabo para a banca? Você está falando que você vai estar no interior de Minas Gerais, você vai ver uma lei que é flagrantemente inconstitucional, que você tem vários argumentos, inclusive, que ela é inconstitucional, e você vai fazer o quê? Você vai mandar para o seu chefe, que não está fazendo nada em Belo Horizonte. Né? Ele deve estar lixando a unha, né? Deve estar tranquilo. Não está fazendo nada, você está passando trabalho para ele. É isso que você está falando. Então você não vai resolver na sua comarca. Você vai mandar o trabalho para Belo Horizonte.
Aí ele parou assim, ficou me olhando, pô, verdade. Você está mostrando para a banca que você não vai trabalhar nesse caso. Você poderia muito bem chegar e mandar um ofício para a Câmara, uma recomendação para a Câmara. Câmara, suspende essa lei, revoga essa lei, porque, ó, completamente inconstitucional. Manda para lá a Câmara, resolve no local, conversa com o presidente da Câmara, com os vereadores e tal, e resolve lá, no local. Não passa pro teu chefe. O teu chefe, PGJ tá cheio de coisa para fazer, trocentos promotores, órgãos de execução, conselho superior para presidir, e você me vem com essa de uma lei lá de Sebastião Salgado, Filho do Oeste. Pô, pelo amor de Deus, né? Município de 5 mil habitantes, você não consegue resolver isso lá? Né? Aí ele até riu, assim, né? Eu brinquei com ele, óbvio. Mas é esse tipo de detalhe que, às vezes, numa segunda fase, passa pela gente, tá? Passa pela gente. Então, pessoal, para quem vai fazer a segunda fase do MP Rio, parabéns aí a todos, né? O pessoal mandou mensagem para mim no privado, fiquei muito feliz. Muita atenção a esses detalhes que eu falei, tá? Muita atenção a esses detalhes que eu falei, porque eu quero que vocês já cheguem na prova oral e já resolvam a vida de vocês, né? Muito engraçado também, não tem nada a ver com o conteúdo não, mas achei muito engraçado. Hoje, a minha aluna que passou no MP São Paulo, ela me mandou mensagem hoje, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Aí eu falei, bem, as pessoas normais, elas descansam no final de semana. Você pode fazer um churrasco, você pode sair com os amigos. Achei engraçado, assim, né? Não sei o que fazer. Acho que ela tá estudando e ela não sabia o que fazer realmente com o final de semana dela. É mais ou menos assim, a gente passa meio louco. Próxima pergunta, gente. Eu respondi tudo? Acho que sim, né? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tranquilo, então. Pessoal, a gente vai ter MP Santa Catarina. Alguém vai fazer MP Santa Catarina semana que vem? Ou todo mundo meio assustado com o MP Santa Catarina, ninguém vai fazer? 400 questões, né? Gente, vamos lá. Bem, MP Santa Catarina, eu já mandei para vocês aquele fora da curva, né? Questões fora da curva. Inclusive, me falaram que no MP Rio caiu algumas coisas, né? Caiu lei de esportes, caiu algumas coisas que estavam lá no meu arquivo fora da curva. A banca sempre vai tentar fazer isso, né, pessoal? Vai tentar colocar pontos fora da curva. O ENAMA também. O ENAMA, se vocês olharem lá o ENAMA, nós temos algumas resoluções, né, do CNJ, tá? Leis específicas. Dá uma olhadinha. É claro, a gente vai revisar a lei de falências? Vai. A lei de falências, ECA, isso aí eu estou pressupondo que vocês vão... ECA nem tanto, né? Assim, ECA tem alguma coisinha dentro de civil. Mas assim, a gente vai rever leis mais importantes? Vai. Improbidade, licitações, sim, a gente vai rever. Mas essas leis que são diferentonas e estão no edital, eu acho que vale a pena ler também, porque a banca geralmente ele coloca no edital não é por algum... Não é por coincidência. Eles colocam no edital umas 20 leis diferentes para fazer 4, 5 questões utilizando leis menos conhecidas, tá? E às vezes são essas 4, 5 questões que fazem total diferença, tá? Então, dá uma olhada nesse ponto fora da curva. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Rafael. Eu só ia te dizer que eu tô indo fazer uma pesquisa e agora, amanhã. Sim. E aí, para amanhã, né, Júlia? Para amanhã, o que acontece? Você até falou para mim, né, que você ia tentar, né, assistir aí a reunião, tal, que você ia estar, né, já em Florianópolis, eu acho, já chegou, né, em Florianópolis ou tá indo, né? Tô indo. Uhum. E aí o que acontece? A prova é muito cansativa, né, Júlia? O que eu recomendo você fazer já pesquisa hoje na internet se tem algum restaurante perto do seu local de prova, né? Algum local que você possa comer uma comida leve, nada de comer comida pesada, ou comer num restaurante meio, sabe, meio suspeito, né, da higiene dele, para não passar mal, né? Comer alguma coisa e passar mal. Tenta ver um lugar, sabe, que não, a higiene é ok, tranquilo, um lugar confiável, tá? Não vai comer, por exemplo, sei lá, esfirra do Habib's, se você não está acostumado a comer esfirra do Habib's, porque pode passar mal. Teve uma aluna minha que comeu, né, e passou super mal, a esfirra estava estragada, sei lá o que aconteceu, ela achou que estava azeda a esfirra e passou super mal na prova. Também não vai comer feijoada e rabada, né? Eu vou comer uma feijoada aqui, você vai chegar de tarde morrendo. Tá? Então tenta comer alguma coisa leve, tranquila,
Tenta almoçar, sabe? Não precisa demorar muito para almoçar, né? Tenta almoçar numa velocidade ok, também sem comer correndo para passar mal. Já vai pro local de prova de tarde e já começa a revisar certas leis. Tá? Pega essas leis fora da curva que eu coloquei e tenta chegar antes, na parte da tarde, lá na faculdade que você vai estar, enfim, no local que você vai estar. Senta num banquinho, pega uma sombra e fica revendo essas leis. Ou então pega as leis mais importantes, improbidade, ECA, entendeu? CDC, dá uma olhada em CDC. Essa pincelada, às vezes ali, sentado na sombra, uns 3 alunos meus fizeram isso na última prova e passaram. Assim, caramba, Rafael, peguei o ECA ali, peguei improbidade, nossa, acertei umas 8 questões ali. Só nessa brincadeira. Eu já tinha acabado de ler no intervalo, tinha almoçado, cheguei, sentei lá no local de prova. Antes de entrar na sala, eu fiquei dando uma lidinha. Tá? Você pode fazer isso e, obviamente, o pessoal almoçou tranquilo, né? Não comeu nada pesado, no final deu tudo certo. Perguntaram para mim também, Rafael, 2 erradas anulou uma certa, né? No MP Santa Catarina. Vale a pena responder tudo, tá? Eu tenho uma estratégia que é o seguinte, quando 2 erradas anulam uma certa, a gente pode deixar até 5% em branco, tá, pessoal? Até 5% em branco. Na DPU, que deve publicar edital no final do ano, né, início do ano que vem, é o que a gente está esperando, é 1 para 1. Uma questão anula uma certa, né? Uma errada anula uma certa. Aí eu digo para vocês deixarem até 10% em branco, que seria até 20 questões. Até, tá? Se você sabe responder, só está em dúvida em 4, deixa 4, não precisa ser 20. Lá para o Santa Catarina, eu faria até 5%. Ou seja, Rafael, cheguei na parte de falências e direitos humanos, não sabia nada. 10 questões que eu não sabia nada. Não sabe nem chutar, não tem nem noção de como chutar aquilo. Então, né, na pior das hipóteses, você tenta fazer de novo, deixa por último, pula, volta de novo nelas, não conseguiu fazer, na pior das hipóteses, deixa em branco e vê o que acontece. Tá? Porque você também está deixando de acertar, né? Você tá abrindo mão de acertar elas porque você tem mais ou menos 50% de chance de acertar ou errar, certo e errado. Mas eu só usaria essa porcentagem, né, até essa porcentagem, para questões que eu realmente não faço a menor ideia. Nem pelo raciocínio eu consigo sair, eu consigo chutar. Uma coisa muito específica, sei lá, Lei Estadual de Proteção do Idoso. Não li essa lei, Rafael. E aí? Mas eu não tenho nem chance de chutar essa aqui. Coloca EB do lado, pula, vai para a próxima. No final você tenta fazer, se não conseguir, não vier uma luz, alguma coisa assim, né, deixa quieto. E eu pegaria agora, Júlia, agora de tarde, eu pegaria algumas dessas leis diferentonas que eu coloquei lá no Fora da Curva, né? Eu estou pressupondo, Júlia, que você, né, já está estudando já há um tempo, já estudou ECA, já estudou improbidade 2 vezes, já leu a lei de licitação 2, 3 vezes também. Então isso daí, se cair, né, o feeling a gente tem. A gente pode não lembrar exatamente, mas a gente tem um feeling, né? Poxa, já li isso. Eu acho que tá errado. Aí você vai lá, ok, geralmente você acerta. O problema é quando cai Código Estadual de Reserva Ambiental. Não li. Não li, não sei, nem se parece com o Código Florestal que a gente conhece. E aí? E aí é aquela velha questão, né? Sabe ou não sabe, entendeu? Então, eu daria uma olhada nesse tipo de lei, bem por alto, tá, Júlia? Não adianta você ler detidamente, fazendo anotações e, isso aqui, poxa, que bacana. Fazer uma leitura dos primeiros artigos, assim. Isso. Pega umas questõezinhas no que concurso, coloca lá, Código Estadual de Reserva Ambiental Santa Catarina. Aí você vai achar, às vezes, umas 4 questões que já caíram, você vai ver os artigos nos comentários. Aí você dá uma olhadinha, bate os artigos, próximo. Pula, próxima lei. Entendeu? Vai assim, né? Lendo rápido, 10, 12 minutos para cada diploma, quais são minhas apostas, e vai seguindo ali 10, 15 minutos para cada diploma, para você chegar amanhã tentando se cercar, né, por todos os lados. Tá bom? E aí, se passar para o MP Santa Catarina segunda fase, ótimo, me avisa. Segunda fase geralmente é bem animada, hein? Santa Catarina, né, eu já tenho já umas 3, 4 segundas fases que eu sempre estou com os alunos lá. Sempre me surpreende.
E a segunda parte forte também. Sempre me surpreende. Sempre chega os meus alunos e você não sabe o que aconteceu. Eu falo, o que aconteceu dessa vez? Porque é sempre assim, toda hora tem alguma coisa. Né? A penúltima prova, não. Foi a penúltima prova, o examinador entrou na sala, o examinador da prova da manhã entrou na sala e falou, quem fez denúncia errou, boa sorte no próximo concurso, tá? Foi embora. E aí o pessoal da tarde, assim, pensando em desistir, porque tinham errado de manhã, entendeu? O cara chegou e falou, gente, quem fez isso de manhã, de manhã era fácil, né? Era arquivamento. Oi? Ué, vocês denunciaram? Quem denunciou tá errado. Mas façam uma boa prova agora de tarde. E ele foi embora. O pessoal assim, esse cara é muito mal amado, né? Não é possível. Ele falou, fez isso, Rafael. Eu juro por Deus, ele entrou na nossa sala e falou isso. Falei, caramba. Essa é inédita. E na última, acho que foi uma peça criminal, assim, estupidamente grande. Né? Acho que era uso de explosivo, arma de fogo, roubo a uma empresa de caminhão, de carro forte. Roubaram numerário. Vários réus roubaram numerário, usaram granada. Eu sei que no final eles foram pegos lá na outra cidade, teve perseguição. Dava uma série de crimes lá, que eu não vou lembrar de cabeça, porque é tanta prova, né, que o pessoal vai me contando que eu não... Mas foi animado também. O pessoal falou que, sei lá, tinha que fazer em 30 minutos. Sobrava 30 minutos para fazer a denúncia, 40 minutos. Se chegar nesse nível, aí você me fala, tá, Júlia? Que daí eu vou tentar te orientar. Tem estratégias para isso. Né? Tem estratégias para isso. Eu passo para os alunos também e tal. Esse problema. Tanto que tem uma aluna minha, Vanessa. Vanessa está lá no MP Santa Catarina, maravilhosa, Vanessa. Feliz da vida, nem sei onde ela está. Tem que mandar mensagem para ela para saber onde que ela foi parar, que eu não sei qual é a comarca dela. Mas tá lá, excelente, né? E Santa Catarina é o que mais paga também. Né? Vanessa tá pobre, né? Vamos colocar assim, só que não. Gente, mais alguma dúvida? Júlia, respondi todas as dúvidas? Sim, Tá ótimo. É só no final e esperar. Perfeito. Mas então, assim, é isso, né, pessoal? Segundas fases. Então, prova objetiva, né, do ENAMA, vai vir muito caso concreto, acho que vai vir muito caso concreto. Quem quiser dar uma olhada em casos concretos da FGV, tem uma prova que eu acho que o nível foi até bem mais difícil, tá? Eu acho que a FGV para o ENAMA não vai ter esse nível de dificuldade. Mas se você quiser treinar questões absurdamente difíceis, TJ Santa Catarina. Eu achei uma prova difícil, chata. Era muito caso concreto. O juiz, nesse caso, vai julgar como? Ele vai julgar procedente a primeira preliminar, a segunda preliminar improcedente e o mérito improcedente? Ele vai deferir o pedido tal e vai julgar improcedente o mérito. Assim, vários pontos que era bem chatinho de você analisar e envolvia, bem ou mal, jurisprudência, conhecimento da lei. Tá? Vocês podem treinar pelo TJ Santa Catarina, foi uma prova tão difícil que o corte está 68, eu acho. Não chegou nem 70 pontos, tá? Eu acho que vai vir uma prova com muitos casos, como eu falei para vocês. Juiz que nas redes sociais divulga a favor de um partido político. Quais são as sanções que ele pode responder divulgando sobre partido político nas redes sociais? Ou juiz que divulga nas suas redes sociais que ele é contrário à vacinação obrigatória. Nós tivemos isso na pandemia. O que ele responde? Né? Juiz que é sócio de um curso de direito, dá aula nesse curso de direito e divulga o seu curso nas redes sociais. Ele pode divulgar o seu curso nas redes sociais? Resolução 305 do CNJ, está lá no edital do ENAMA, deem uma olhada. Artigo 4º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, salvo engano. Não pode se for atividade econômica direta, exploração de atividade econômica direta. O que mais? Enfim, são esses casos, né? O juiz se manifesta sobre uma predileção partidária, sobre um caso polêmico nas redes sociais e tal, né? Isso tem sido muito debatido, né, na magistratura e tal.
E outros casos também concretos, né? O juiz está na audiência de custódia, acontece X, Y, Z, o que o juiz deve fazer na audiência de custódia? Aí já envolve direitos humanos, normas processuais penais, né? Norma constitucional de processo penal, tá? Então podem cair casos nesse sentido. Eu tentaria treinar casos nesse sentido e agora com mais razão, tá? Com mais razão, fazer muito simulado. Todo domingo agora, pega um simulado do Enama para fazer. O Estratégia lançou, né, simulados gratuitos, você pode baixar gratuitamente. Acho que são 3 ou 4 simulados. A gente pode fazer todo domingo para ganhar ritmo de prova. Eu acho que vai ser importante, tá? Sim, Júlia, também intensificar com jurisprudência, com certeza, tá? A banca FGV, ela é uma banca que cobra muita jurisprudência e o estudo de casos também envolve jurisprudência. Então a gente vai, sim, intensificar a jurisprudência e a leitura da lei. Pontos doutrinários, a gente vai revisar mais porque a doutrina explica a lei, né? Então a gente vai entender um pouco mais a legislação, às vezes lendo a doutrina. Né? Não ficar só decorando a letra da lei, mas compreender a letra da lei como funciona. Tá? Mas, primordialmente, a gente vai aumentar a letra da lei agora e a gente vai intensificar a jurisprudência. Tá? Para quem não terminou os seus cadernos de jurisprudência, tá lá, né, o vídeo novo sobre a utilização do caderno do buscador. Você pode colocar ali 1 hora e meia de jurisprudência todo dia e vai construindo seus cadernos. Tá? Vamos tentar colocar aí uma meta ambiciosa. Até o Enama, eu quero ter os meus cadernos das principais matérias. Penal, processo penal, constitucional, civil, até o Enama, até 2020. Né? 2020, 21, 22, 23. Né? A meta ambiciosa. Se você não conseguir 23 e 22 já está de bom tamanho também. Beleza? Maravilha, gente. Esqueci de um ponto também. Para quem está na segunda fase do MP Rio, não esqueçam de comprar um segundo Vademecum, tá? Porque o Vademecum que vocês usam para estudar no dia a dia, possivelmente está cheio de rabisco, não só grifos, né, mas anotações. Não vai poder entrar com esse Vademecum. Eu diria para você comprar o mesmo Vademecum da mesma editora que você está acostumada a usar todo dia. Coloca as orelhas, né? Coloca lá aquelas etiquetas adesivas das leis e você só vai grifar, só vai usar marca-texto nesse Vademecum, tá? Opa, fala Igor, tudo bem? MP Rondônia, alguma dica específica? Igor, MP Rondônia é banca VUNESP, né? Salvo engano, me confirma aí, por favor, porque são vários concursos, né, que estão saindo, mas MP Rondônia, salvo engano, é banca VUNESP. Eu diria para você, Igor, treinar provas da VUNESP agora. Nós temos algumas provas da VUNESP, né? TJ São Paulo, VUNESP. Tá? Eu pegaria muita questão VUNESP agora nessa reta final para fazer, ou até uma prova, tentar pegar uma prova de MP VUNESP. Eu não lembro agora se teve algum MP recente da banca VUNESP, mas eu pegaria muita questão VUNESP para fazer, tá? E a VUNESP geralmente cobra muita letra da lei. Então, eu tentaria também intensificar mais letra da lei. Tá? Ler mais a letra da lei. Depois, se você quiser que eu mexa agora, eu posso pegar o seu quadro horário aqui, Igor, e a gente dá uma olhadinha. Tá? Se não, me manda mensagem mais tarde que a gente tenta ver aí como é que tá o seu quadro. Tá? E é isso, é fazer muita questão, muita letra da lei para ver como você se sai, Igor. Lá já saiu a quantidade de candidato vaga em Rondônia? Depois você me avisa, tá? Porque eu acho que vai ter pouquíssima concorrência em Rondônia. Muito pouco. Falando nisso, parabéns para o meu aluno que passou também no Ministério Público de Roraima, né? O Rafael passou para Roraima. Vai agora só para a banca de tribuna, mas acho que a banca de tribuna é só classificatória. E o Rafa passou em Roraima, lá no norte, e já está na prova oral da Bahia também, né, gente? Então a gente passa no norte, mas é até bom que você ganhe experiência e vai passando em outros estados com uma localização, às vezes, melhor para vocês, tá? Você sabe quantos candidatos estão inscritos, Igor? 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, quanto que tá? Mas eu acho que é muito pouca gente. Tá? Quem está indo fazer essa prova, parece menos de 1.000 candidatos. É muito pouco.
Então, se é menos de 1.000 candidatos, tá excelente, bom demais. Acho que é uma das provas que tem menos concorrência, como eu falei para vocês. Tá? Anota aí o que eu estou falando. Tem um aluno meu, João, ele vai estar na segunda fase, pode anotar aí. Se você estiver na segunda fase também, Igor, você e o João podem se apresentar. Tá? O João está indo e o João vai passar, pode anotar. Mais dúvidas, pessoal? Como é que tá? Mais alguma dúvida? Não? Para quem é novo, né? O pessoal que é novo deve ficar um pouco acanhado também, mas não se sintam acanhados, tá? Vocês vão ver que a gente, toda hora, todo momento, a gente vai, brinca, faz piada, trabalha aqui nas nossas reuniões, a ideia é isso, tá? Eu passei para vocês uma aula estratégica, mas vamos aproveitar, né? Vamos abrir aqui a aula estratégica também. Foi uma estratégia do Enama, tá? Só para ilustrar, tá, pessoal? Claro, cada um tem ali o seu cronograma, né? Mas a título de ilustração, deixa eu abrir aqui esse arquivo. Vai aparecer aí para vocês a minha tela. A título de ilustração, eu até montei essa estratégia para o Enama, né? Que eu liberei primeiro para vocês aqui essa aula, né? Tá lá no módulo estratégias de concurso e tal, de provas específicas, tá? E vocês vão olhar aqui o quê? No Enama, a gente vai fazer, né, esse conteúdo aí de estudo, muito estudo de lei, 2 horas e 30 de legislação por dia, né? E pelo menos, para quem já tem os cadernos formados, 30 minutos de jurisprudência, buscador dessas matérias. Penal, processo penal, civil, constitucional, administrativo, 30 minutos. Rafael, eu não tenho caderno montado, eu não tenho jurisprudência montada e eu estou sentindo falta disso. Eu preciso chegar na FGV com a minha jurisprudência toda lida, eu estou ansioso, preciso preparar o meu caderno. Beleza, gente. Nessa hora, o que eu orientaria vocês então a fazer? Diminui aqui as questões, em vez de 1 hora de questão, 30 minutos de questão, tá? Diminui um pouquinho mais também aqui a teoria, deixa 45 minutos a 1 hora de teoria. Aqui eu estou considerando na parte teórica que você já tem material todo lido, todo grifado, né? Ou já tem o seu caderno de anotações todo montadinho, esquematizado da matéria, ou tá tudo grifado, Rafael, eu reviso muito rápido o conteúdo, tá? Para quem está começando a estudar agora, para quem está fazendo um estudo de fôlego da doutrina, 1 hora vai ser pouco, paciência, tá? Não se sinta pressionado com isso. A gente tem que cultivar também, né, a paciência nessas horas aí para terminar. E colocaria 1h30 de jurisprudência todos os dias, tá vendo? Então, tirei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente está fazendo um estudo mais ou menos de 5 horas por dia. Né? Um estudo de 5 horas que dá para fazer, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para a gente manejar aí esse estudo de 5 horas, 5 horas e meia. Né? Não precisa de 9 horas por dia para estudar, né? Salvo quem está na segunda fase e vai fazer primeiras fases também. O estudo fica mais complexo. Se vocês conseguirem aumentar um pouquinho mais, quem está na segunda e na primeira, eu digo que se conseguir, é bom. Se não conseguir, dá para trabalhar com 5, 6 horas. Tá? Mas aqui a gente está o quê? Calculando 2 horas e 30, mais 30 minutos de questão, 3 horas. Né? Mais 1h30, 4 horas e meia, 5 horas e meia aproximadamente, 5 horas e pouco de estudos. Tá? Rafael, eu consigo estudar mais que 5 horas e meia, pode deixar 1 hora de questões, ótimo. 1 hora de questão por dia. Tá? Se você fizer mais ou menos uma estrutura como essa, por exemplo, a nossa chance é da gente se resguardar mais. E nessas questões aqui, ó, essas questões que eu coloco aqui, tente pegar questões envolvendo o caso concreto da magistratura. Você como juiz, o que faria? O que o juiz deve fazer nesse caso? Em tal situação, qual o entendimento dos tribunais? Poxa, é isso. Então, muita jurisprudência, tá? Empresarial, Rafael, empresarial eu pegaria, se você já estudou empresarial, eu pegaria só questões de empresarial que tem caído em prova, tem machucado muita gente e é fora da curva. Que questões são essas? Alguém já estudou aí cédula de produto rural? Warrant rural? Então, eu não sei por que cargas d'água, mas tem caído nas provas títulos de crédito rural, do agronegócio, enfim, que é um capítulo minúsculo do André de Santa Cruz, sei lá, 15 páginas, né, mas que está caindo. Tá? Então eu pegaria isso.
liquidação, regime de administração especial temporária, RAET, que é aplicada na liquidação de instituição financeira. Como que funciona a liquidação, falência de instituição financeira, contratos mercantis, títulos agrários. Isso aí eu daria uma olhada, porque foge do feijão com arroz. O feijão com arroz todo mundo estuda, né? Direito societário, cheque, duplicata, falências. Feijão com arroz o pessoal estuda, agora esses pontos não. Se cair, machuca muita gente, tá? Eu quero acreditar que a prova não vai cobrar esse nível de perfumaria, mas tem que se preparar, né, gente? Então, se você quiser se cercar de todos os lados, muita atenção, tá? A esses pontos que eu falei. Normas constitucionais de tributário é só mesmo o que está lá no edital, ponto 14 de direito constitucional, salvo engano. Ponto 14 ou 15 está lá. Imunidades, isenções, confisco, capacidade contributiva. São temas de direito constitucional que se relacionam com a Constituição. Tá? É basicamente isso, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mesma coisa com processo penal. Temas de processo penal que se relacionam com a Constituição. Nulidades, Tribunal do Júri, está lá, previsão constitucional também, né? Juiz das garantias, esses temas têm tudo para cair na prova do ENAMA, tá? Então dê uma olhada. Princípios, né? Inquérito. E aí, pessoal, todo domingo aqui, simulado do ENAMA, tá? Simulado do ENAMA. Numa véspera de prova, vou botar até aqui, ó, fazer um esquema que eu não coloquei lá na aula, né? Na véspera de prova, pessoal, semana de véspera, o que eu faria aqui? Semana de véspera, eu tiraria essas questões, tá? Semana de véspera, eu acho que fazer questões não é muito nosso foco, mas sim pegar uma hora para fazer revisão de pontos importantes, revisão mais intensa. Então, aqui nesse período, eu pegaria também as resoluções do CNJ e leis diferentes, né? Aquelas leis diferenciadas, provimentos, né? Enfim, leis de Convenção de Direitos Humanos, tratado. Eu pegaria aqui para estudar, tá? Loman. Não leio a Loman há muito tempo. Dá uma olhada na Loman, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, desse esquema que eu fiz aqui para vocês? Vou até salvar, né? Ficou bom essa semana aqui de véspera. Só um adendo mesmo, acabei não colocando na nossa aula, porque é o que eu oriento vocês. Na semana de véspera, mais importante do que fazer questões. As questões você já está fazendo no longo prazo. Você pegar mais tempo para se dedicar a revisar o máximo de legislação possível. E é ler rapidamente, não é ler detidamente, não. Entendeu? Tentar dar uma lida rápida, acertar ali alguns artigos mais cobrados e seguir em frente. Tá? Pessoal, se não tiverem mais dúvidas, mais alguém aí quer levantar a mão? Não? Tá ótimo. Quem tiver dúvidas, quem tiver na segunda fase do MP Rio, quiser me procurar também, né? Ou tiver dúvida sobre o ENAMA. Opa, Júlia. Fala, Júlia. Professor, bom dia. Tudo bem? Professor, tô com uma dúvida. Eu posso trocar esses simulados semanal e ao invés de fazer o simulado no domingo, de 20, 30 questões por dia? Sim. É possível sim, Júlia. É possível sim. Você pode pegar lá um simulado de 80 questões e dividir em 3, 4 dias. Não tem problema não. Tá? Pode fazer também. O importante é você treinar, né? Questões que devem ser mais ou menos apegadas da FGV, tá? Ou então fazer questões da FGV no que concursos. Você pode chegar um dia desse aqui, esse dia eu estou estudando civil, processo civil e constitucional. Então eu vou pegar 10 de cada dessas 3 matérias aqui, tá? E fazer lá 10 de cada no que concursos da Banca FGV, por exemplo, 2023, 2024, tá? Outro detalhe também que eu esqueci de mudar aqui é o seguinte: vocês podem revisar a constitucional nesse dia, tá? E administrativo no outro. Para coincidir, né, o estudo da lei com a revisão doutrinária. Então, aqui, na verdade, ficaria constitucional e aqui administrativo. Tá?
ficou só alguns dias trocados aqui. Revisão de civil nesse dia e processo penal no outro. Pronto, agora sim tá certo. Só para a gente associar, né? O estudo da lei e vai ter a revisão da doutrina também. Na parte da tarde fica mais fácil assim, tá? Pessoal, a chamada tá acabando. Eu vou mandar outro link. Beleza. Vamos lá, pessoal. Desculpa, o Google tem essa questão. O que acontece, né? Vocês podem dividir sim os simulados. Rafael, peguei um simulado, questões inéditas. Eu posso dividir em 3, 4 dias? Pode dividir em 3, 4 dias. Tá? Inclusive, eu tenho feito isso, sabe o que, Júlio? Com uma aluna minha que tem medo de fazer prova. Eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa que tinha medo de fazer prova, assim, algum amigo concurseiro, algum colega concurseiro. Tem uma aluna minha que ela tem medo de fazer prova. Ela é inteligente, ela é esforçada, ela estuda, faz tudo bonitinho. Só que ela não se inscreve para fazer prova. Ah, tenho medo de fazer prova, até em casa, não consigo fazer simulado. Aí o que eu fiz com ela? Eu peguei a prova antiga e falei, ó, você vai pegar uma prova antiga. Ela baixou a prova antiga e eu falei, você vai me mandar foto todo dia de 10 questões dessa prova, todo dia, 10 questões, tá? E ela tá fazendo de 10 em 10 todo dia. No final de 10 dias a gente vai ter uma prova feita. Eu tô tentando mostrar para ela que ela vai ter um bom desempenho, para tentar quebrar essa barreira, né? E obviamente, né, ela também tá fazendo psicólogo, essas coisas assim para colocar, né, a cabeça no lugar aí, tranquila, para fazer a prova. Júlia, eu sei que é cansativo, Júlia, realmente é cansativo, tá? Fazer simulados é cansativo. Só que a gente precisa se acostumar a também ficar 4, 5 horas fazendo prova, tá? Imagina, Júlia, que você, concurso público, né? Você concurseira, você é como se fosse uma maratonista. Uma maratonista que no dia do concurso você tem que correr 40 quilômetros. Se você em casa treina para correr 5 quilômetros, no dia que você tiver que correr 40, você vai correr bem? Me responde aí, acho que não, né? Você vai sentir, vai ficar cansada, o rendimento vai cair, não é? Agora, se você em casa, tá lá em casa treinando 40 quilômetros, não precisa ser todo dia. A gente precisa fazer um simulado de 80 questões todo dia. Mas todo domingo eu vou em 80 questões. Chega uma hora que você vai chegar no dia da prova, você vai ficar menos cansada, entendeu? Você vai ficar menos cansada, tá? Então, eu acho válido você treinar pelo menos uma vezinha antes do Enama. Pode ser no final de março, primeira semana de abril, por exemplo. Treinar, fazer o simulado todo assim no domingo de manhã, para você se acostumar, para você entrar no ritmo 4, 5 horas, tá? Eu tive alunos que já fizeram isso, assim, se acostumaram a fazer prova. Eles erravam muita questão no final, porque eles ficavam muito cansados. E eles se acostumaram depois, nossa, a nota subiu 8, 9 pontos. Tá? Então eu acho que mas você pode fazer assim, pode dividir o simulado 3, 4 dias. Só não vai ser um simulado, né? Porque a ideia do simulado é simular o dia da sua prova, tá? Mas dá pra gente usar as questões como bateria de questões no dia a dia, sim. Beleza? Maravilha, Júlio. Perfeito. Acho que não ficou mais nenhuma dúvida, né? Pois é, o cansaço, Júlio. E aí, muitas vezes, depois analisa as provas que você fez. Pega as últimas provas que você fez. Muito provável que na primeira metade da prova você acerta 30, 35 questões de 50. E aí, na parte final, você erra mais. Muitas vezes por causa do cansaço. O que eu gosto de orientar o aluno, tem até acho que um vídeo lá sobre isso no Metro Bravo, que é a estratégia dos 3 L's, né? Você, durante a prova, no meio da prova, você sai, vai no banheiro, molha o rosto, bebe uma água no corredor, sabe? Dá uma caminhada no corredor mesmo, só para você descansar um pouco a cabeça e fazer o sangue circular de novo, sabe? Chega na sala, come uma barrinha de chocolate, toma
né? Eu gostava de levar um mate, um Guaraviton. Toma um Guaraviton, um mate para dar uma despertada, né? Para 2, 3 minutos para descansar e aí você volta para a prova. Geralmente, quando você faz isso, você ganha mais energia, descansa um pouquinho, né? Aqueles 5 minutinhos que podem salvar alguns pontos, tá? Podem salvar alguns pontos. Agora, para fazer isso, Júlia, para fazer isso, você tem que estar treinando em casa também, porque você tem que ter controle do tempo. Tem que ter controle do tempo. Fazer provas em casa vai te ajudar a controlar o seu tempo também. Você sabe quando está se aproximando 4 horas de prova, você precisa acelerar o passo. Você sabe quando você está na metade do tempo e está atrasada. Pô, 3 horas de prova, estou na questão 40, e tá errado. E aí você já adianta, acelera um pouco mais. Entendeu? Isso tudo é malícia. Tudo é malícia de prova, estratégia de prova. Tá? Eu fazia tanta prova para valer e fazia tanta prova em casa que no dia da prova eu tinha noção disso. Eu já olhava para a prova e falava, poxa, direito constitucional está muito grande, botaram enunciados enormes. Eles estão querendo gastar tempo aqui, vou pular constitucional. Eu pulava constitucional, começava em administrativo, por exemplo. Aí, esse aqui está objetivo. Aí começava. Fazia as mais objetivas, as mais, sabe, batia, pronto, a resposta é essa. Tá? E aí eu ia fazendo, tal, depois eu voltava em constitucional. Eu via as pessoas se descabelando, achando a prova difícil. Eu tirava meu tempinho para ir lá no banheiro, molhava o rosto, conversava com o fiscal da sala. E aí, quem é que tá ganhando, hein? Flamengo ou Fluminense? Fluminense, pô, bacana, legal. Ia lá, conversava com o fiscal, ainda voltava para minha sala de aula, pegava minha barrinha de chocolate, ainda ficava vendo os outros colegas lá, o pessoal comendo unha, se descabelando. Falei, caramba, aquela lá tá arrancando o cabelo, olha lá. Nossa Senhora. Aí, só para me distrair. E aí depois eu voltava para a prova, voltava outra pessoa. Eu estava tranquilo, as pessoas estavam, sabe, desesperadas. Eu fazia a prova todo domingo, entendeu? As pessoas estavam perdidas na UERJ, né? Que, geralmente a prova acontecia na UERJ, aqui na Universidade Estadual. Eu já conhecia o UERJ, eu já sabia onde era o elevador que eu pegava. Eu estava sempre no 7º, 8º andar. Então, assim, de tanto fazer prova, eu acho que eu era o candidato mais tranquilo do dia. Assim, eu conhecia até as pessoas, sabe, da minha sala. Todo mundo com R, né? Rafael, Renan, Ricardo, já conhecia já uma turma já. Você estava na prova do tal, tava, etc e tal. E aí, né, em diante, né? Minha filha tá aqui, minha filha de 4 meses está aqui, tá, gente? Aí, então, basicamente, fazer muitas provas em casa, né? Fazer muitas provas em casa ajuda você a esquematizar a estratégia, tá? A esquematizar tempo de prova, intervalo estratégico para descansar um pouquinho, reconhecer questões mais complicadas, disciplina que está pesadíssima, vou pular essa disciplina, vou para a próxima, tá? Isso aí acontece tudo quanto é prova. Né? Pessoal, e aí, dúvidas? Podem falar. Estou em reunião. Minha filha de 4 meses aqui, gente. Quem quiser conhecer, levanta a mão aí que eu mostro para vocês, né? Ela deu uma passadinha aqui no meu escritório com a mãe. Mas a Sara quer conhecer, o pessoal quer conhecer aqui. Deixa eu só mostrar ela um pouquinho. Rapidinho. Vamos lá, filho. Aqui os alunos do papai. Olha os alunos do papai. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui é a Gabi. Gabi Bravo. Filho. Aí, ó, pessoal. Papai tá trabalhando, daqui a pouco eu vou lá com você, tá? Dá tchau, pessoal. Fala assim, serão aprovados todos aqui. Obrigado, gente. Passou aqui, acho que ela tá com saudade, minha esposa trouxe para cá. Vamos lá. Dúvidas, pessoal, da nossa reunião? Como é que tá? Mais algum edital em vista? Beleza, maravilha. Agora o bebê virou a notícia da reunião, né? Muito linda, amém, perfeito. Valeu, gente, obrigado pelo carinho. Pessoal, se não tiverem mais nenhuma, né, dúvida sobre concurso e tal, mais uma vez, quem é novo, né, no método, eu vou, né, preparar o cronograma de vocês, tá? Só peço um pouquinho de paciência, final de semana só está começando para mim aqui.
Para quem está na segunda fase do MP Rio ou outras segundas fases, meu coração está, né, repleto de alegria, felicidade, torcida para vocês alcançarem a prova oral. Contem comigo, mandem mensagem. Rafael, escrevi aqui um detalhe, você pode dar uma olhada na minha resposta? Manda para mim, eu tento, né? Entre um intervalo e outro, no almoço, eu pego lá sua resposta para analisar, tá? Vou tentar fazer meu máximo para contribuir na parte escrita. E é isso, né? E quem está aí galgando para as provas objetivas, vamos com, né, sangue nos olhos, faca nos dentes, para o ENAMA, para os MPs que estão se aproximando. Beleza? Tá ótimo, então. Cissa, não pôde ir no MP Rio de Janeiro. Acontece, Cissa. Às vezes, né, imprevistos acontecem, ficou doente e tal, enfim. Vai ter outras provas aí. O bom da carreira jurídica é que sempre tem muita prova, tá? Então, MP São Paulo vai sair, né? O pessoal aprovado esse final de semana está comemorando, churrasco, né? A turma tá aí, fechou o concurso. Fechou o concurso? O PGJ já falou que vai lançar novo edital. Ele falou, ó, vai acabar esse, vou lançar um novo, tá? Então, não duvido que em abril, maio, novo edital do MP São Paulo, tá? MP Minas, mesma coisa. Meu aluno que está na oral, na oral do MP Minas, ele falou que o rádio corredor é que a prova vai acontecer lá para o dia 9 a 15 de abril. 9 a 15 de abril, a posse deve ser 1º de maio, lá no início de maio. Acabou o concurso do MP Minas? Novo edital MP Minas. Anota o que eu estou falando, novo edital. O Jarbas vai lançar novo edital, terminando o mandato dele. Vai lançar novo edital MP Minas, tá? Então tem muita prova, né, Cissa? Não dá para ficar nem triste, não. Tá? Não fique triste, fica com ódio e vá para o livro, vai estudar, tá bom? Pessoal, muito bom estar com vocês, tá? Foi ótimo aí conhecê-los, né? Alguns que são novos, revê-los, né? Os meus alunos que já estão aí no caminho do método. Eu acho que eu estava devendo algum e-mail para alguém, acho que a Júlia, eu tinha algum e-mail também, ela estava com dificuldade no acesso, né, Júlia? Depois você me cobra no WhatsApp, eu acho que o Jonathan falou comigo e eu esqueci de ver. Me cobrem, tá? Me cobra lá, eu acho que era o acesso ao Eduz ou Hotmart, depois eu vou ver direitinho lá o que aconteceu com o acesso, vou rever. E, enfim, né, vou tentar terminar as pendências aqui dos e-mails, quem me pediu dica eu vou responder, tá? Fiquem tranquilos, é porque, como eu falei para vocês, aqui é o curso de um professor só, então eu vou respondendo em lotes, tá bom? Pessoal, valeu, um abraço, a gente se vê até a próxima reunião. Tchau, tchau.